Fala, gente, aqui é o professor Bruno Garcia Redondo com mais um vídeo de processo civil aqui para o canal. Por favor, quem não é inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever aqui e clicar em curtir no vídeo. O tema da aula de hoje, nós estamos prosseguindo com o estudo daquele instituto fundamental do direito processual, que é o Instituto do Processo. Dentro de processo, estamos estudando sujeitos do processo e agora, nesse vídeo, vamos estudar os sujeitos finais do processo. Já vimos o primeiro sujeito, que é o Estado juiz. Vimos o segundo sujeito, que são as partes, autor e réu. E vimos várias observações sobre responsabilidade, deveres, etc. Vamos falar de outros sujeitos processuais que existem. Quando vimos juiz, ainda vimos auxiliares da justiça, enfim. Esses sujeitos do vídeo de hoje restantes, a gente vai falar basicamente de advocacia privada, advocacia pública e ministério público. Vamos começar então com a chamada advocacia privada. O advogado, aquele sujeito que o autor e réu escolhe para lhe representar em juízo, e representar não no sentido do direito civil, mas lhe representar processualmente. Algumas observações sobre a advocacia privada. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então vem o artigo 133 e traz a função da advocacia como uma das funções essenciais à administração da justiça. O advogado é aquele sujeito que tecnicamente ele tem a chamada capacidade técnica para postular, o que a gente chama de capacidade de juiz postulante ou capacidade postulatória. O tema capacidade postulatória é estudado num vídeo específico de pressupostos processuais. São vários os pressupostos processuais, aqueles requisitos para a regularidade processual, da relação jurídica processual. E dentro dos pressupostos processuais, a gente cataloga em pressupostos de existência e requisitos de validade. Quando estudarmos os requisitos de validade, um deles vai ser capacidade postulatória. E é aqui que entra o advogado. É essencial para a regularidade da relação processual, do ponto de vista formal processual, que existam advogados assinando, por exemplo, as petições. A petição inicial do autor, a contestação do réu. Então a gente vai estudar capacidade postulatória num vídeo próprio. Excepcionalmente, além dos advogados, excepcionalmente as partes podem ter capacidade postulatória. Todo mundo já deve ter ouvido falar que determinados tipos de ações que corram em juizados especiais cíveis, dependendo da situação, a parte não precisa de advogado. Em alguns tipos de ações e ou recursos, as partes não precisam estar assistidas por advogados, por exemplo, habeas corpus. Então, lá na aula de capacidade postulatória, eu trago a regra geral, que é se exigir advogado, trago todas as exceções nas quais se dispensa advogado, ou seja, a lei diz que além do advogado ter capacidade postulatória, as partes, elas próprias, também têm, ou seja, elas não obrigatoriamente têm que ser assistidas por um advogado, mas que eu quero falar rapidamente da advocacia privada. Vamos lá, a advocacia privada. O advogado no Brasil é regulamentado por uma lei chamada Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. A Lei 8.906 de 94, além de trazer os direitos, deveres, questões da advocacia, processo disciplinar, composição da OAB, seccionais, subseção, enfim, também traz algo chamado Código de Ética e Disciplina. Então permite uma complementação do regramento sobre a advocacia no chamado Código de Ética e Disciplina da OAB, que é uma resolução do Conselho Federal da OAB. Então basicamente a profissão da advocacia é regulamentada nessa lei 8.906 e no Código de Ética e Disciplina da OAB. E no CPC, o advogado vem ali nos artigos 103 a 107. O Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina normalmente são estudados nas faculdades nas aulas chamadas de ética profissional. Então há uma cadeira chamada ética profissional e lá se estuda a Lei 8.906 e o Código de Ética e Disciplina. De forma extensa, todos os direitos, todos os deveres, prerrogativas, requisitos, infrações ético-disciplinares, tipos de punições que o advogado pode sofrer, como se correm os processos administrativos contra o advogado buscando, entre aspas, a sua cassação ou a sua punição na carreira, como é que se compõem os tribunais de julgamento da OAB, enfim, tudo lá na aula de ética profissional. Aqui, o que importa pra gente, artigos 103 a 107, basicamente vê quais são os grandes direitos processuais e deveres dos advogados no processo civil. Para ser advogado, basicamente tem que ser bacharel em Direito e ser aprovado naquele chamado exame de ordem, se inscrever na OAB e pagar as anuidades ali, um valor mensal para a Ordem dos Advogados do Brasil. São direitos do advogado no CPC, já que a nossa aula aqui é de processo civil e não de ética profissional. Artigo 107. O advogado tem direito a, inciso 1,
examinar no cartório do fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurado o direito de obter cópias, registrar anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, em que apenas o advogado que tiver a procuração tem acesso aos autos. Traduzindo, qualquer advogado, inscrito corretamente como advogado no Brasil, pode examinar os autos de qualquer processo, ainda que ele não seja o advogado da causa, ainda que ele não seja o advogado do autor ou o advogado do réu, ele pode examinar qualquer processo, em qualquer instância, em qualquer fase, em qualquer tipo de tribunal, salvo quando naquele processo tiver sido deferida a chamada segredo de justiça, caso em que, por força do sigilo, eu falei sobre isso na minha aula de princípios quando a gente estuda publicidade, salvo quando, havendo segredo de justiça, só as próprias partes e os advogados daquelas partes é que podem acessar os autos do processo via as petições, os documentos, os anexos, enfim. Inciso 2. Pode requerer do artigo 107 como procurador, ou seja, como advogado, vista dos autos de qualquer processo pelo prazo de 5 dias. Então, sendo advogado da parte, pode pedir em qualquer momento um prazo de 5 dias para analisar o processo como um todo. Inciso 3. Retirar os autos do cartório ou da secretaria pelo prazo legal, sempre que lhe couber falar nos autos. Então, pensando principalmente em processo de autos físicos, se está um prazo exclusivamente, por exemplo, para advogado do autor, o advogado do autor pode retirar o processo inteiro, físico da vara, e devolver no final do prazo. Para quê? Para poder consultar aquelas centenas, milhares de folhas, sem ter que ficar fotografando, ou xerocando, ou digitalizando, quando o processo ainda não for, de forma excepcional, eletrônica. O advogado recebe 2 tipos de remuneração, os honorários advocatícios chamados de contratuais e um segundo grupo de honorários que são eventuais, condicionais, chamados honorários de sucumbência, que já estudamos em outro vídeo. Honorários contratuais, eles são facultativos, o advogado pode trabalhar de graça para o cliente, a gente chama de advocacia pro bono, ou ele pode eventualmente contratar honorários, e honorários contratuais saem do bolso do cliente. E aí o cliente pode fazer um pagamento à vista, pode fazer um pagamento parcelado, pode fazer um pagamento por trabalho, chamado honorários pro labore, pode pactuar que só no caso se vencer, chamado honorários de sucesso, por exemplo, ou de êxito, chamado quota litis também, tem outra denominação. Então, livre pactuação de honorários, valor, forma de pagamento, prazo, etc., entre cliente e seu advogado. Além desses honorários contratuais, eles não são reembolsados no processo, sai do bolso do cliente para o seu próprio advogado e ele não pede essa indenização no processo, ele não pede esse reembolso, o cliente pede apenas o direito material dele contra o seu adversário. Então, a princípio, ele tem esse, entre aspas, prejuízo, sim, do valor dos honorários contratuais do seu advogado, mas existe uma segunda possível verba, que são os honorários advocatícios de sucumbência. Já estudamos que honorários de sucumbência são eventuais ou condicionados. Por quê? Porque só vão para o caso de aquele advogado conseguir uma vitória para o seu cliente. Exemplo, advogado de réu. O réu perde tudo, o autor ganha tudo contra o réu. O advogado do réu não vai ganhar nada de honorário de sucumbência. Agora, se aquele advogado de réu em outro processo o réu ganhar, aí o advogado do réu ganha honorário de sucumbência. Então, como o advogado não sabe de antemão se ele vai ser advogado de uma parte que vai vir a ser a vencedora ou perdedora, e só ganha honorários no processo de sucumbência o advogado da parte que vier a ganhar, a princípio podem ter advogados que vão trabalhar pra caramba ao longo do curso do processo, mas vão estar advogando para a parte que no final das contas vai perder, e esses advogados não vão ter os honorários de sucumbência, só o advogado da outra parte. Então, normalmente os advogados convencionam os 2 tipos de honorários, já que eles podem às vezes trabalhar e nunca ganhar o de sucumbência, se o seu cliente perder. Também há os honorários contratuais. Os honorários de sucumbência, lembre, não é o cliente que paga para o seu advogado. É o adversário perdedor que paga para o advogado do vencedor. Então, o advogado pode receber até 2 verbas diferentes de 2 pessoas diferentes. Do seu cliente, recebe honorários contratuais. Do adversário do seu cliente, recebe honorários de sucumbência de 10% a 20%, mas apenas se ele conseguir ganhar. 10% a 20% apenas do êxito, da proporção da vitória. O cliente pode pactuar, por exemplo, já que o advogado vai ganhar honorário de sucumbência, que, por exemplo, fizesse um abatimento, uma compensação dos honorários contratuais, enfim, mas aí é livre escolha, livre pactuação entre cliente e advogado. Como regra geral, então, se exige o advogado tem esses direitos, tem deveres também, e é regulamentado lá na Lei 8.906, e excepcionalmente
a legislação dispensa advogado dando capacidade postulatória para as próprias partes. Vista essa chamada advocacia privada, vamos falar de advocacia pública. Advocacia pública significa basicamente alguém que é advogado não de um privado, um particular, mas advogado de uma pessoa pública, ou seja, um advogado de uma fazenda pública. Fazenda pública é a nomenclatura do poder público, nomenclatura de União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Essas são chamadas pessoas jurídicas de direito público no nosso direito atual brasileiro. A União, ela tem advogados públicos que a defendem, chamados procuradores. Estados têm advogados públicos que os defendem. Municípios podem ter autarquias e fundações públicas idem. Então vamos analisar um pouco a chamada advocacia pública, como é que é a estrutura. Artigo 131 fala da advocacia pública federal. Então a gente tem a advocacia pública, em primeiro lugar, da União. A grande carreira da advocacia pública no plano federal se chama AGU, Advocacia Geral da União. E a grande carreira de advocacia geral da União se divide em duas. A gente tem realmente a advocacia da União, os advogados da União e os procuradores federais. Então a grande carreira AGU se divide em advogados da União e procuradores federais. Advogados da União defendem a União, pessoa jurídica de direito público, administração direta. Os procuradores federais defendem as pessoas jurídicas também federais, mas da administração indireta, por exemplo, as autarquias ou fundações públicas de direito público, federais. Então, por exemplo, se a União está como ré, quem defende ela é um advogado da União. Se você tem, por exemplo, um INSS como réu, aí você tem um procurador federal, que o procurador federal é que defende INSS. Tá? Então você tem dois tipos de advocacia pública no âmbito federal. E você ainda tem, por exemplo, Fazenda Nacional, para questões tributárias, você tem a chamada PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que também é um grupo de procuradores, mas que aí fazem apenas a questão tributária federal. Vindo para o âmbito estadual e do Distrito Federal, chamado de distrital, nós temos o artigo 132, que fala da advocacia pública estadual e do Distrito Federal, e aí basicamente nós temos os chamados procuradores de Estado, alguns são chamados advogados públicos ou advogados do Estado, não tem nomenclatura certa e errada, no final das contas é tudo advogado público, ou procurador. Procurador tem sido utilizado como sinônimo de advogado público. Pense, no plano federal se chama advogado. Normalmente no plano dos estados costumam se chamar de procuradores. Aqui no Rio de Janeiro chama de procurador estadual, em São Paulo chama de procurador estadual, em Minas não chama de procurador estadual, chama de advogado estadual, enfim, advogado público estadual. Então, em cada estado do Brasil pode ter uma nomenclatura diferente, mas são advogados que defendem o poder público em juízo. Sobre a advocacia, e sempre procurador, apenas procuradores, ou seja, concursados, é que podem defender estados e DF e a União. Quando a gente vai para município, a Constituição não exige concurso público e uma carreira de procuradores municipais. Nós temos quase 5.600 e muitos municípios no Brasil inteiro. Às vezes o município tem pouco orçamento, então não é obrigatório pela Constituição concurso público para procurador municipal. Às vezes o município pode contratar escritórios, pode contratar advogados. A maneira pela qual ele contrata advogados e escritórios particulares, aí você tem que estudar direito administrativo, vai ter que ver uma modalidade de contratação que permita a concorrência, com uma remuneração compatível, etc., seguindo os princípios de administrativo e de direito público. Mas não é vedado, não é proibido que municípios que tiverem uma verba suficiente façam concurso e criem carreiras de procuradores de município. Mais uma vez, exemplo aqui de gravação, município do Rio de Janeiro, nós temos Procuradoria do município do Rio, com concurso público de provas e títulos. Então há procuradores municipais de carreira concursados e há municípios que não têm a carreira da procuradoria ainda, e aí se contratam advogados ou escritórios, lá seguindo as regras de contratação do poder público e do direito administrativo. Normalmente a advocacia pública, como eu falei, normalmente são chamados de procuradores. Pela primeira vez um CPC fala da advocacia pública, o CPC de 2015, nos artigos 182 a 184. 182 diz que a advocacia pública significa ou serve para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses das pessoas jurídicas de direito público. E nós temos prerrogativas em relação aos prazos. O artigo 183 diz que o prazo para a Fazenda Pública falar nos autos em processos judiciais sempre são contados em dobro. Então, por exemplo, se o prazo de defesa contestação para todo mundo é de 15 dias, você tem que colocar, quando for Fazenda Pública ré, um multiplicador vezes 2 do artigo 183. Então, quando é o réu Estado do Rio de Janeiro
e ele chega um momento em que começa a correr o prazo para defesa contestação, lá vai ser multiplicado por 2, vai ser de 30 dias o prazo para contestação do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. O Estado do Rio de Janeiro é condenado a uma sentença, viria a apelação, para a maior parte dos jurisdicionados o prazo de apelação é 15 dias. Para a Fazenda Pública vai ser 15 vezes 2, vai ser 30 o prazo de apelação. E o advogado público também tem responsabilidade civil, artigo 184. Ele responde regressivamente quando agir com dolo ou fraude no exercício das suas funções. Temos um outro grupo de advogados que não são estricto sensu advogados públicos, mas é a Defensoria Pública. É curioso porque você pode falar que do ponto de vista público ele é um advogado público porque ele recebe um salário público, né? O defensor público não é remunerado pelo cliente, pelo assistido. Ele é remunerado pelo Estado ou pela União, já que a gente tem as defensorias públicas dos Estados e da União. Então, você pode considerá-lo um advogado, entre aspas, público, no sentido que a remuneração dele vem de um ente público. Mas o defensor público não defende Estado, ele defende particulares. Ele é remunerado pelo Estado ou pela União, mas para defender pessoas naturais, por exemplo, hipossuficientes, vulneráveis economicamente. Defensoria Pública vem, por exemplo, nos artigos 134 e 135 da Constituição. A ela cabe defender os necessitados nos termos do artigo 5º, inciso 74, e pela primeira vez um CPC brasileiro também lembra de falar da Defensoria Pública, artigos 185 a 187. Então, a Defensoria Pública faz a orientação jurídica, promove direitos humanos, defende direitos individuais e coletivos dos necessitados, dos hipossuficientes, dos vulneráveis economicamente. Nós temos Defensoria Pública da União e Defensoria Pública dos Estados. Defensoria Pública da União defende necessitados na Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar. Já a Defensoria Pública dos Estados defende os necessitados quando o processo correr em Justiça Estadual. Nós temos também uma prerrogativa igual à da Fazenda Pública também para a Defensoria Pública no artigo 186 em relação aos prazos. Também os prazos para a parte que estiver assistida por Defensoria Pública, todos os prazos do processo também são contados em dobro. Então, mais uma vez, é uma sentença condenando um particular. Esse particular tem uma apelação em 15 dias. Porém, se esse particular, o advogado dele, for um defensor público, o prazo para a Defensoria Pública fazer o recurso de apelação desse particular, em vez de ser 15, vai ser vezes 2, vai ser de 30 dias. Também o defensor público também tem responsabilidade civil, artigo 187, sempre que agir com dolo ou fraude nos exercícios da sua função. Finalmente, o último sujeito processual aqui, que é importante estudar, Ministério Público. O Ministério Público vem na Constituição, nos artigos 127 a 130, e no CPC de 2015 também, de uma forma mais regulamentada, mais encaixadinha, artigos 176 a 181 do CPC. O Ministério Público, pela Constituição, artigo 128, também abrange o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, chamado MPU, ele é o Ministério Público que atua na Justiça Federal, do Trabalho, Militar, Distrito Federal e Territórios. E, finalmente, a gente tem os chamados MPEs, Ministérios Públicos dos Estados ou Estaduais. O Ministério Público, de forma geral, tem uma lei orgânica que regula a carreira, assim como vimos que para a magistratura existe a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O Ministério Público tem a chamada LOAMPU, Lei Orgânica do Ministério Público da União, que é a Lei Complementar 75 de 93. Regula o MPU e, talvez por espelhamento, princípio da simetria, alguns direitos equivalentes para os Ministérios Públicos dos Estados. Assim como a magistratura tem as garantias lá no artigo 195 da Constituição, o Ministério Público tem garantias na Constituição no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1. E lá no 128, parágrafo 5º, inciso 1, vem as mesmas garantias muito parecidas com as da magistratura. Nós temos a vitaliciedade, após 2 anos no cargo, só sai por sentença judicial transitada em julgado, salvo morte ou aposentadoria. Também há inamovibilidade e também existe a garantia da irredutibilidade de subsídio. E da mesma maneira que tem bônus, é uma carreira que também tem ônus. 128, parágrafo 5º, inciso 2 e parágrafo 6º. Vedações constitucionais, proibições aos membros da carreira do Ministério Público. Nós temos lá, é proibido receber honorários, custas, porcentagem em processo. O Ministério Público não pode exercer advocacia privada. E é aqui eu faço um parênteses. Após a Constituição de 88, nem Ministério Público nem defensores públicos podem exercer em paralelo a advocacia privada, só quando se aposentarem. Já em relação aos advogados públicos procuradores de estados,
Dependendo do caso, a advocacia privada é liberada em paralelo ou não. E aí depende da lei de cada ente público. Então, por exemplo, no plano federal, hoje em dia, ainda, advogados da União e procuradores federais não podem exercer a advocacia privada em paralelo, de acordo com as leis federais que regulamentam a carreira da AGU. Já no âmbito dos estados, pensem em 27 estados brasileiros, unidades estaduais, cada estado pode regulamentar a carreira de modo diferente. Nosso exemplo de gravação Rio de Janeiro, a lei estadual que regulamenta a Procuradoria do Estado diz que os procuradores do Estado do Rio de Janeiro podem exercer a advocacia privada em paralelo, mas nunca contra o ente que remunera. Então, eles podem advogar em favor de particulares, contra particulares, podem advogar em particulares contra outros entes públicos, municípios ou União, e outros estados. Só não pode advogar em processos em que existam Estado do Rio de Janeiro, tá? O ente público que o remunera. E municípios, idem, varia de acordo com a lei municipal. Se tiver uma procuradoria, sempre vai dizer se o procurador tem vedada ou permitida a advocacia privada em paralelo. Voltando aqui para o Ministério Público, 128, é proibido participar em sociedade comercial na forma da lei, exercer qualquer função pública salvo de um magistério em universidade pública, não pode exercer atividade político-partidária, não pode receber auxílio ou contribuição de qualquer entidade pública ou privada e, finalmente, não pode exercer advocacia no juízo ou tribunal depois até o prazo de 3 anos do seu afastamento da carreira. Só depois de 3 anos é que pode exercer naquele tribunal, naquele ramo da justiça onde ele atuou. As nomenclaturas dos membros do Ministério Público variam. Por exemplo, no Ministério Público Estadual, quem atua na primeira instância no Ministério Público Estadual normalmente se chama promotor de justiça. Quando vira de segundo grau, de segunda instância, se chama normalmente procurador de justiça. E o chefe da cadeira se chama procurador de justiça ou procurador-geral de justiça. Assim como o órgão máximo da Procuradoria do Estado se chama Procurador-Geral do Estado ou Advogado-Geral do Estado, Defensoria Pública se chama Defensor-Geral, lá da carreira. Já o MPF, Ministério Público Federal, todos da carreira costumam se chamar Procuradores da República. Então, seja de primeira instância, segunda instância, não se chamam procuradores do Ministério Público Federal, costumam se chamar Procuradores da República. Não confundam Procuradores da República, que é Ministério Público Federal, com Procurador Federal. Procurador Federal é o advogado da administração indireta da União, ou seja, das autarquias federais. Tá? A coisa é defender a autarquia federal, ser advogado do INSS, Procurador Federal. Outra coisa é ser Procurador da República. É membro do Ministério Público Federal, aquele sujeito que atua a título de Ministério Público. Para ingresso no Ministério Público também sempre por concurso público de provas e títulos. No artigo 176 diz que o Ministério Público atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e interesses sociais e individuais indisponíveis. O interessante é que o Ministério Público pode atuar no processo civil de duas maneiras, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então o Ministério Público às vezes atua como autor, pode às vezes atuar como réu, e ele pode atuar como autor ou como réu tanto em legitimidade ordinária quanto em legitimidade extraordinária. Por exemplo, o Ministério Público quer defender um direito do Ministério Público. Ele é autor em legitimidade ordinária. Defende em nome próprio um direito próprio. Já estudamos legitimidade numa aula própria sobre ação. Mas o MP também pode atuar em legitimidade extraordinária, defendendo em nome próprio um direito alheio. Por exemplo, pode ser autor de uma ação civil pública, defendendo o interesse de toda a coletividade. Aí o autor da ação civil pública de um processo coletivo é o Ministério Público, porque a lei da ação civil pública assim permite. Ele é o autor, mas em legitimidade extraordinária, defendendo em nome próprio um direito alheio, um direito coletivo difuso, por exemplo. Além de atuar como autor ou como réu, seja em legitimidade ordinária ou extraordinária, o Ministério Público também pode atuar, como eu disse, como fiscal da ordem jurídica. O Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica nas seguintes situações. Artigo 178. Ele vai ser intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nos casos que envolvam interesse público ou social. Então, pode ser um processo de particular contra particular, mas envolve interesse público ou social, o Ministério Público sempre vai ser intimado para se manifestar, dar o parecer, num prazo de 30 dias, e sempre o Ministério Público fala depois das partes. Tá? Então, fala o autor, fala o réu, aí fala o Ministério Público. Alegações finais, vem a alegação final do autor, do réu e depois do Ministério Público. No recurso, vem o recurso do recorrente e do recorrido, aí parecer do Ministério Público e depois a sessão de julgamento. Então o Ministério Público, quando atua como fiscal da ordem jurídica, sempre fala depois das partes. Em qualquer processo em que haja interesse público ou social, ou inciso 2 do 178,
interesse de incapaz ou em litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. E vem o parágrafo único que diz que, apesar de haver fazenda pública no processo, o mero fato de em um processo haver fazenda pública não necessariamente, não obrigatoriamente, demonstra o interesse público que tem que ser tutelado pelo MP. Ou seja, o MP não é fiscal obrigatório de todo e qualquer processo que tenha fazenda pública. Pode haver um caso que tenha fazenda pública e existe interesse público ou social, e aí justifica a intervenção do MP como fiscal da ordem jurídica, e podem haver processos também que não há esse interesse, e aí o Ministério Público não atua naquela causa. Então o MP como autor, artigo 177, como parte, como fiscal da lei, artigo 178, nós temos deveres e poderes do Ministério Público no artigo 179, por exemplo, ele pode ter vista dos autos depois das partes, pode produzir provas, e tem uma questão interessante que é a seguinte, artigo 279, nos casos em que era para o MP ser intimado para se manifestar como fiscal da ordem jurídica, e erradamente o juiz se esquece de intimar o Ministério Público para falar, não chama o Ministério Público, a princípio é o caso de um defeito processual. E sendo um defeito processual, seria o caso de haver nulidade, ou seja, o processo todo retroagir, ser declarado nulo, até aquele momento, anda para trás, até um primeiro momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado para falar nos autos. Algumas observações. O que gera nulidade não é o Ministério Público não dar parecer, é o Ministério Público não ter sido intimado para, se quiser, oferecer parecer. Às vezes o Ministério Público é intimado para falar nos autos, ele resolve lá o promotor ou o procurador que não é caso de falar. Não haver parecer, mas o Ministério Público foi intimado, o processo não é nulo, ele é válido, porque foi oportunizada a participação do Ministério Público. O Ministério Público aqui não quis falar naquele caso. A nulidade não tem. A nulidade é apenas quando se atropela o procedimento e o Ministério Público sequer é chamado para se manifestar naquele caso. Nessa hipótese, a princípio eu falei defeito processual, nulidade, retroage, tudo até o primeiro momento em que o Ministério Público tinha para falar nos autos. Só que o novo parágrafo 2º do artigo 279 assim diz: a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que vai se manifestar sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Em outras palavras, chega um momento que percebem, caramba, o Ministério Público tinha que ter sido intimado e não foi. Primeira coisa, intima agora o Ministério Público, para tomar conhecimento nesse momento de que existe um processo e está nessa atual fase. Aí o promotor do caso vai avaliar se ele vai pedir nulidade e retroação de tudo, ou se, apesar de o Ministério Público não ter se manifestado, ele concorda com todos os atos que foram praticados até aquele momento. Se ele concordar com tudo, não vir qualquer prejuízo, ele fala, ok, não precisa anular nada para trás, eu passo a me manifestar daqui para frente. Caso ele veja algum ato que poderia ter sido praticado de forma diferente se ele tivesse sido ouvido antes, aí o Ministério Público pede a nulidade. Artigo 180 do CPC também traz uma prerrogativa de prazos dobrados para o Ministério Público. O Ministério Público sempre tem um prazo em dobro para todas as suas manifestações no processo. E o artigo 181 lembra que o Ministério Público também tem responsabilidade civil e também responde regressivamente sempre que agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. E a carreira do Ministério Público é regulada administrativamente pelo chamado Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, que assim como o CNJ, o CNMP também foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, e o CNMP vem lá no artigo 130-A da Constituição. Termino esse vídeo aqui, lembrando que não há hierarquia entre os profissionais do direito, então não existe hierarquia entre membro da magistratura, juiz, desembargador, ministro e Ministério Público, ou entre Ministério Público e Defensoria Pública, ou entre Ministério Público, Defensoria e procuradores estaduais ou federais, e nem em relação aos advogados privados. O advogado particular ou privado, apesar de concursado não ser, ele faz o exame de ordem, mas o exame de ordem não é um concurso público, né, de provas e títulos, não há hierarquia de advogado privado ser inferior a um procurador do Estado, ou a um membro do Ministério Público, ou a um defensor público, ou até mesmo ao juiz. Então existe cordialidade, equilíbrio, não há hierarquia entre os profissionais do direito. Cada um escolhe a carreira que quer seguir, exerce as suas funções profissionais de acordo com cada lei que rege a carreira, todas têm deveres, todas têm direitos, todas têm código de ética e disciplina, e não há hierarquia entre os profissionais do direito. Termino esse vídeo aqui, no vídeo seguinte vamos ver pressupostos processuais e outros temas aí desse instituto fundamental chamado processo. Por favor, se inscrevam no canal, clique em curtir, nos vemos daqui a pouco.